Bom dia a todos, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Eu sou o Bispo Rinaldo Jobe, do Ministério Tesouros Eternos, aqui em Primavera do Leste, e nós estamos na jornada de 60 dias das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração de Deus. Nós já tivemos episódios anteriores, onde nós reconhecemos as nossas ruínas, nós recebemos o consolo de Deus, nós aprendemos a disciplina, nós aprendemos a remover os escombros e preparar o coração para a reconciliação. Agora nós seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar presos às perdas do passado. Ele quer reconstruir nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família e a nossa comunhão com Ele. Hoje nós chegamos ao 25º dia do mês de Ave e o Senhor nos conduz a uma etapa muito importante da nossa reconstrução espiritual. Generosidade que repara é o tema de hoje. E eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 11. Deuteronômio capítulo 15, do 7 ao 11. Diz assim: Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes te abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Nem diga, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Texto interessante. Jesus vai fazer menção sobre isso, né? E Tiago também, quando ele diz: quem sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. Tiago estava se referindo a este assunto. E nós sabemos que no 7º ano a conta era perdoada. Quem recebia o perdão não estava desobrigado de pagar a dívida. Mas quem tinha para receber, chegando no 7º ano, você perdoaria. E aquela pessoa que devia, tendo caráter, compromisso, em momento oportuno, estaria pagando a dívida. Mas eu que emprestei, eu não estaria cobrando. E isso fazia com que pessoas, quando chegava muito próximo ao 7º ano, se isentar de emprestar. Por quê? Porque em muito pouco prazo eu teria que perdoar. E aí Deus está dando essa recomendação, dizendo: olha, não seja maligno no teu coração. Se você, tendo condições de fazer, você não pode deixar de fazer. Isaías 58, 7. Texto maravilhoso. Isaías 58, 7. É uma exortação seríssima. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras?
e não te esconda do teu semelhante? E sério, Jesus vai fazer menção disso, dizendo: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Porque os discípulos vão perguntar: mas quando é que te vimos nu, desterrado, doente? Ele disse: olha, quando você viu um semelhante. Aqui, esse texto de Isaías 58, ele vai fazer uma exortação quanto ao jejum. Tem muitas pessoas que têm, e é uma boa prática, jejuar. Mas o jejum deveria ser aquilo que eu deixar de comer, eu ofertar a quem não tem o que comer. O que eu deixar de vestir, porque havia, em tempos passados, o hábito de muitos de fazer techuvá, arrependimento, com pano de saco. Deixava de vestir a roupa natural e vestia uma roupa para afligir o seu corpo. E aí Jesus disse, ó, Isaías disse, vendo nu, o cubras. Porque não basta você fazer um compromisso de usar uma roupa simples, né, de afligir a alma, e guardar a roupa para você vestir depois que terminar o seu jejum ou seu arrependimento. Não basta você guardar a carne para depois do jejum você comer toda aquela comida acumulada. Então, era disso que ele estava falando. Mas a nossa lição de hoje, depois de aprendermos sobre responsabilidade, verdade, justiça e fidelidade nas pequenas coisas, que são os episódios anteriores que nós já estudamos, o Espírito Santo hoje nos conduz a abrir as mãos para participar da restauração da vida de outras pessoas. Porque a reconstrução não termina quando os nossos próprios muros são levantados. A reconstrução continua quando nos tornamos instrumentos para levantar aqueles que ainda estão caídos. Essa é a essência da verdadeira generosidade bíblica. Quando nós alcançamos autonomia, agora nos preocupamos com a necessidade, com a causa do nosso semelhante. A nossa generosidade não nasce e não pode nascer apenas de emoção. Ela deve nascer da convicção de que tudo pertence a Deus. Eu já tenho nas minhas planilhas, você sabe que eu sou cheio de planilha, né? Que tem uma aqui na minha mão, ó. As minhas planilhas são digitais de última geração. Eu até aproveito um papel que já foi usado de um lado e uso do outro. Pastor, para que isso? Para economizar. Ah, mas o senhor é muito morrinha. É? Faz as contas em 10 anos, quantas folhas de papel você jogou fora, que você vai descobrir quantas resmas você desperdiçou. E pode chegar um dia que você precisa de um papel e não tem. Por quê? Porque quando você tinha, você jogou fora. Isso é interessante. Mas nas minhas planilhas, eu já sei, em média, o que eu recebo por mês. E uma fatia é tirada para a generosidade. Talvez você ainda não esteja organizado nesse nível, mas deveria estar. E não depende de quanto. Ah, mas então tem que ganhar mais, tem que ter uma melhora para mim poder praticar esse ato de generosidade. Não é necessário. Você pode começar com qualquer quantia. Por quê? Porque você pode ofertar um pão francês para alguém, como você pode ofertar um marmitex, como você pode ofertar uma cesta básica, como você pode ofertar a despesa de um ano, como você pode fazer. Generosidade não tem limite, e não tem mínimo, e não tem máximo. Só tem generosidade, mas precisa ser praticada. Quando é que eu estou disposto a praticar a generosidade? No dia que eu descobri que nada é meu. No dia que você for convencido que tudo é de Deus e você é apenas um mordomo, então você vai descobrir que não é difícil ser generoso. Porque não te pertence. Você transfere algo de Deus
que ele mandou entregar para alguém, alguém vai receber uma ordem de Deus para transferir algo para você, e você vai ver que o reino está em movimento, e um abençoando o outro. Eu já alcancei, eu posso servir o meu semelhante. Então, essa convicção nasce quando eu entendo que tudo pertence a Deus. Nossa vida pertence ao Senhor, nosso tempo pertence ao Senhor, nossos recursos pertencem ao Senhor, nossa capacidade de realizar alguma coisa só fazemos porque Deus nos dá esta capacidade. A capacidade também pertence ao Senhor. Tudo que administramos foi colocado em nossas mãos como responsabilidade e não como propriedade absoluta. Isso precisa entrar no coração dos cristãos. Infelizmente, ao longo do tempo, muitas ideias equivocadas surgiram sobre este assunto. Alguns passaram a tratar a oferta como se fosse uma moeda espiritual, como se fosse possível negociar com Deus, como se um determinado valor pudesse comprar o favor de Deus, o milagre, a cura ou a resposta. As pessoas estão ensinando tão mal que eu recebo perguntas assim: bispo, eu cometi tal erro, qual é a oferta que eu tenho que dar? Bispo, eu quero perdão de tal coisa, qual é a oferta que eu tenho que dar? Bispo, eu quero alcançar tal objetivo, qual é a oferta que tem que dar? Quanto a alcançar alguma coisa, preste atenção, você vai encontrar princípios bíblicos em que você pode prometer uma oferta a Deus em busca de um favor. Isso é bíblico. Primeiro exemplo, você vai encontrar Jacó dizendo isso. Se o Senhor for comigo, me dê pão para comer, veste para vestir e me guardar nesta jornada, quando eu voltar aqui, no hebraico é que você vai entender melhor esta frase. Ele vai dizer: dizimando, dizimarei. Então, dizimista ele já era. Mas ele promete, Dayana, que se ele for bem sucedido, quando ele receber o benefício, ele daria 10% daquele benefício. Então, nesse sentido, eu ensino, voto de santificação. Eu quero alcançar algo, eu posso ofertar, isso é uma oferta voluntária, não é uma oferta obrigatória. Então, mas quando eu quero ser perdoado, eu preciso de arrependimento e de confissão e de deixar o pecado. Se necessário, reparar, restituir ou devolver. Resolvi a causa. Agora eu vou ofertar a Deus como gratidão pelo perdão e não para obter o perdão. Biblicamente, eu devo ofertar todas as vezes que eu tiver alguma conquista, todas as vezes que eu tiver algum benefício, todas as vezes que eu receber algum milagre. Mas como é que tem ensinado hoje? As pessoas têm ensinado você dar uma oferta para ganhar um milagre. Isso é antibíblico, irmão. Você pode fazer voluntariamente por algo. Eu, eu quero a salvação de alguém, eu posso fazer uma oferta de santificação? Pode, mas não é a oferta que vai salvar. A oferta é como uma testemunha, é como eu vou dizer para você? Ó, quando a gente quer consertar com alguém, você não sabe como fazer, briga de casal. O que o marido faz? Compra uma flor. Depois que a flor chega, olha, quebra o coração. Tem gente aí que vai ter que comprar uma floricultura toda pelo que fez até reconquistar o coração. Mas esse é o princípio. Não veio, não deu certo com flor, compra um chocolate, não deu certo, compra um carro, não deu certo, irmão, não sei. Mas você vai dando presente e o presente vai quebrantando. A Bíblia diz que quem dá presente faz amigos. Está escrito. Tem gente que quer consertar. Numa das aulas anteriores eu gravei que não adianta você querer consertar, eu estou te pedindo perdão, porque eu errei com você, mas lembra que você também errou comigo. Irmão, isso não é tipo de consertar, isso não conserta.
é assumir a responsabilidade e começar a fazer o seu papel. Então, quando eu oferto a Deus por algo que eu quero receber, eu estou, na verdade, mexendo com o coração dele. E vou dizer uma coisa para você: Deus é esse Deusão grandão aí que a gente não consegue explicar, mas o coração dele é mais mole do que o meu e o seu. Esses dias, a, a Suzy e o Aro chegaram aqui, irmão, que mal dava para segurar o tamanho da flor, que eu não sei onde eles acharam, e eles trouxeram a flor para a vovó. A flor era tão pequenininha que não dava para pegar na flor, ela não tinha um talinho para segurar. Irmão, aquela flor mexeu com a avó. A avó ficou toda feliz, pegou aquelas duas florzinhas, irmão, que não dá a cabeça do dedo, e colocou lá em cima da mesa, e essas flores ficou lá por muito tempo. Eu acho que a gente faz isso com Deus. Eu acho que Deus tem coração de vó. Você, ele vê você abrindo mão de algo que você gosta, de algo que você. Irmão, eu tenho coisas aqui. Olha, vou mostrar uma aqui. Pastora Leila, olha que gracinha. Isso aqui deve ter 30 anos. Isso aqui foi o primeiro. A pessoa que me deu disse: Isso aqui foi o primeiro ouro, a primeira oferta que eu ganhei dos meus pais. E é uma menininha. Natural é a mãe fazer uma menininha e colocar no pescoço, né, para provar que tem uma filhinha. Mas essa menina ganhou isso aqui quando ela era criança. E ela chegou e disse para mim: Pastor, eu, eu queria dar algo para Deus, mas a coisa mais preciosa que eu tenho é isso aqui. Irmão, eu não sei o que fazer com isso. Porque se ela quebrou eu, irmão, com a oferta que ela deu, eu fico imaginando o que que Deus sente. Mas Deus não precisa disso. A Rosana também não precisava da florzinha, irmão. Nunca fez falta aquela florzinha para a Rosana. Mas acrescentou muito nos sentimentos dela ter sido lembrado e ter sido amado. Então, as ofertas que nós damos em santificação, em benefício de alguma coisa que a gente quer alcançar, a gente quer tirar um filho das drogas, a gente quer reconciliar um casamento, a gente quer consertar erros, e a gente oferta. Mas esta não são as ofertas que fazem o serviço, é que são formas de nós tocarmos o coração de Deus. E o coração de Deus ainda é mais mole do que o coração do avó. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não resiste. Ele habita no mais alto céu, mas ele também habita no coração de alguém quebrantado. Vai dizer muito como está o seu coração na hora de você ofertar. Não é convencer Deus. O que eu posso dar não é suficiente para acrescentar alguma coisa que ele não tenha. O salmista Davi diz: O que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? E o que eu poderia ofertar ao Senhor que ele já não tenha me dado? Eu estou com essa caneta. Pensa numa caneta boa. Mas eu só posso dar ela porque eu ganhei. Ah, não, só comprou. Mas de alguma forma, o dinheiro com que eu comprei, eu ganhei. Tudo vem da mão de Deus. Então a palavra de Deus apresenta um caminho complementar diferente. Nós não compramos o favor do Senhor. Não pagamos pela graça. Não controlamos Deus por meio das nossas ofertas. Por isso, dar um para ganhar 100 é conversa fiada, irmão, ganhar 10. Por quê? Porque se isso fosse verdade, eu estava controlando ele. E ele não é controlado por ninguém. Nós não podemos manipular Deus por uma oferta. Nós ofertamos porque já recebemos misericordiosamente de Deus. Nós repartimos porque reconhecemos a dignidade do próximo e Deus deixou determinado: pobre sempre vai existir. E eu já questionei esse texto de Deuteronômio: mas por que o senhor não falou que só ia ter rico? Foi quando eu entendi
que as classes sociais é para Deus aferir a gente a generosidade do grande e a fidelidade do pequeno. A fidelidade do grande e a generosidade do pequeno. E de vez em quando você vê Deus fazer isso na balança, ó. Tem grande subindo e tem grande descendo e tem pequeno subindo. Por quê? Porque Deus vai aferir a nossa generosidade. Nós repartimos quando reconhecemos. Eu tenho responsabilidade com a dignidade do meu semelhante. Por isso, quando isso entra no seu coração, irmão, eu não dou conta de sair de um restaurante depois de ter comido. Olha, um dos últimos lugares que eu passei esse dia, paguei R$ 110 num prato de comida. Aqui em casa hoje eu comi por acho que R$ 2,99. Por quê, pastor? Porque eu comi um prato de cuscuz com 3 ovos. Que eu não como ovo. Ovo faz mal. Eu como ovos. Que eu não dou conta de comer só um, né? Então, foi três e uma tantada de cuscuz. Irmão, com R$ 5 dava para fazer o café da manhã que eu tomei hoje. Tudo bem, se eu tivesse comendo R$ 5 e encontrar alguém, eu daria para ele a mesma porção do cuscuz, a mesma quantia de ovos, eu estaria sendo justo. Mas eu entro num restaurante, Luiz Monteiro, e como R$ 110 de comida. E aí eu passo na porta do restaurante, tem alguém disse que é uma coisa que eu só dou depois que eu almocei, se quando eu entrar o pedinte não estiver lá. Porque se o pedinte estiver lá, eu dou antes de entrar. E já deixei de entrar e não comer naquele lugar para não dar a esmola para o camarada. Por quê? Porque eu conheci o camarada, ele estava lá mentindo. Ele não precisava estar ali. Ele estava ali já por uma maldade. Eu fui comer em outro lugar, mas eu costumo dar na entrada. A gorjeta eu dou antes do garçom me servir. Escrevi isso, viu? Consegui colocar no papel. Está lá nos princípios que abrem os céus, que são princípios que eu pratico. Por quê? Porque como eu comeria R$ 110 de comida e olhar para alguém que está pedindo comida e não dar um prato de comida a ele? Deus diz: cuidado, porque se essa pessoa reclamar, você está em pecado. Está escrito, acabamos de ler. Se eu ver o meu irmão e não abrir a mão e ele ficar triste, ele vai reclamar. Ah, pastor, mas ele não é crente. Não interessa. Ah, mas ele é macumbeiro. Não interessa, ele é gente. Deus está tratando com gente, não é com religião, não. Deus está tratando com seres humanos. Há poucos dias saiu aí, estava um movimento aí de pessoas ensinando você não dar oferta para qualquer pessoa. Isso é do de Satanás, irmão. A Bíblia está mandando você dar oferta para qualquer pessoa. É necessidade? É. É gente? É. Então abra mão, porque se ele reclamar, haverá pecado. Mas que pecado eu cometi? E tem muita gente com a vida financeira travada. Por quê? Porque não pratica a generosidade. Não consegue ver dignidade no seu semelhante. Nós praticamos a tzedakah porque compreendemos que a justiça da aliança não nos permite permanecer indiferente diante da necessidade que podemos ajudar e aliviar a vida de alguém. Esse dia possui uma ligação muito especial com o próprio tema que nós estamos estudando. Nós estamos no Shabat, e esse Shabat se chama Mevareshim. Ó, lá na frente é Shabat, tá? Você está adiantado, tá? O Shabat em que o povo anuncia a bênção chegada no novo mês. Dentro de poucos dias, nós iremos iniciar o mês de Elu, o mês tradicionalmente associado ao exame do coração, a techuvá, a oração e a preparação para os dias solenes que vão culminar em Techuvá e Yom Kippur. E será uma preparação extraordinária. Esse período nós vamos fazer aqui ao vivo pela manhã. Então, antes de intensificar
nossas orações, Deus nos convida a abrir as nossas mãos. Antes de falar sobre arrependimento, nós estamos na semana da Parashá Re, que significa ver, observar. Deus coloca diante de nós o mandamento de cuidar do necessitado, ver o necessitado, perceber que alguém é necessitado. Não é por acaso. O Senhor deseja que a nossa preparação para o mês de Elu não seja feita apenas de palavras, mas de justiça, de misericórdia, de responsabilidade e de generosidade. Esses dias tivemos um evento aqui na igreja e eu pedi para o pastor Juarez de Oliveira pregar uma mensagem que ele já tinha pregado na nossa igreja há muitos anos antes. Acho que uns 12 ou 14 anos antes. E qual era a mensagem? A igreja dos sonhos de Deus. E qual era a igreja dos sonhos de Deus? É alguém que vê, sente e estende a mão. Ah, irmão, quando eu ouvi essa mensagem a primeira vez, eu descobri que eu não era crente. Que a igreja é um grupo de orgulhosos, vaidosos e soberbos, aonde a gente faz o clubinho da gente e aí não vê mais necessitado. A gente diz, que culto maravilhoso. Você saiu do culto, que coisa tremenda. Estou até arrepiado aqui, ai, mano do céu. Foi forte hoje. Aí você entra no seu carro, fecha os vidros escuros, liga o som e volta para casa, irmão. E você não vê um necessitado, você não vê ninguém precisando de ajuda, você não percebe ninguém ao seu redor que seja necessitado. Mas não, eu até vi. Pois é, mas você viu, mas não sentiu compaixão. Você viu alguém, irmão, no sinaleiro, alguém na calçada, alguém no viaduto, alguém debaixo de uma barraca, alguém pedindo na porta de um comércio, mas você não sente nada. Que tipo de igreja que nós estamos sendo? Que tipo de cristão que nós somos? Uns não vê, não sente e não estende a mão. Outros até vê, mas não sente. Outros vê e sente, mas não estende a mão. Resolve nada, irmão. E eu gostei dessa frase. A igreja dos sonhos de Deus. Ver, sentir e estender a mão. Aquela mensagem, há uns 14 anos atrás, ajudou eu a melhorar muito a minha prática cristã. Sempre que eu vejo alguém, eu lembro como é que Deus quer que eu me comporte, vendo, sentindo e estendendo a mão. Então, a própria palavra re, que vem da Paraxá re, que está dentro desta semana que nós estamos estudando a nossa jornada de 60 dias, né? Significa ver. Toda generosidade começa exatamente aí. Onde? Quando você vê alguém que tem necessidade. Generosidade lhe dá capacidade de enxergar. Muitas necessidades permanecem sem resposta, não porque faltem recursos, mas porque aprendemos a passar sem olhar. Vemos multidões, mas deixamos de enxergar as pessoas. Nós vemos estatísticas, mas esquecemos de histórias. Vemos pedidos e pedidos, mas não preocupamos e não procuramos compreender a realidade que existe por trás de cada um destes pedidos. Deuteronômio 15 fala do irmão necessitado dentro da própria comunidade. E Deus começa tratando o coração antes mesmo de falar sobre dinheiro, sobre prosperidade. O Senhor diz: não endurecerás o teu coração. Depois Deus vem e acrescenta: não fecharás a tua mão. Perceba a ordem: primeiro o coração, depois as mãos.
porque mãos fechadas normalmente revelam um coração que deixou de enxergar a necessidade do próximo. Quando a compaixão é verdadeira, ela procura uma maneira sábia de agir. Nem sempre conseguiremos resolver todos os problemas, mas podemos escolher não viver na indiferença sem participar do problema alheio. A Torá também nos ajuda a identificar como um coração pode endurecer. Um coração endurece quando? Isso acontece quando passamos a desconfiar automaticamente de todas as pessoas necessitadas. Isso está habitual. Não, não, não ajuda, não. Você vai usar droga. Não, não, isso aí não precisa. Ei, tire esse automático maligno do seu coração. Você tem direito de verificar a história. Mas também você pode não precisar fazer esse julgamento tão refinado para você dar tão pouco. Se você fosse dar um carro, se você fosse dar uma casa, se você fosse dar R$ 1 milhão, valia a pena você passar uma peneira fina em alguém. Quando julgamos sua história sem conhecê-la, nós estamos automaticamente desconfiando das pessoas. Quando acreditamos que pobreza é sempre sinal de falta de fé, a Bíblia não diz isso. Nós também costumamos dizer que pobreza é pecado. Alguém está em pecado, por isso que não tem dinheiro, por isso que está passando necessidade. E não é, irmão. Quando usamos experiências negativas do passado para justificar que nunca mais ajudaremos ninguém, nos tornamos malignos. Quando só conseguimos contribuir se houver reconhecimento, ou quando medimos o valor de alguém pela quantidade de recursos que possui. A palavra não nos chama à ingenuidade. Ela nos chama ao discernimento. Ela nos chama a ajudar, mesmo a quem nós não conhecemos. A ajuda exige sabedoria. Eu não preciso ser ingênuo para ajudar alguém. É correto verificar se a necessidade é verdadeira. Conhecer instituições, se elas são confiáveis ou não, para a gente contribuir. Escolher formas responsáveis de contribuir. Mas discernimento nunca deve transformar-se em desculpas para endurecer o nosso coração e não praticarmos a generosidade. O cuidado bíblico sempre une duas coisas: um coração aberto e uma mente sábia. É justamente por isso que a Torá faz uma ordem muito forte: abrirás a tua mão. Não se trata apenas de um gesto financeiro, é uma atitude espiritual. Porque aquilo que governa o coração sempre aparecerá nas nossas mãos. Porque as mãos vão gerar frutos oriundos do coração. E compreenderemos ainda mais profundamente esse princípio quando nós descobrimos o verdadeiro significado da palavra hebraica tzedakah, que une justiça, responsabilidade e generosidade em um único caminho e único processo de restauração. A Torá ordena: não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão. Observa que Deus começa tratando o coração antes de falar sobre a oferta, porque a mão não apenas revela aquilo que já aconteceu dentro da alma. Quando o coração endurece, a mão se fecha. Quando o coração é alcançado pela misericórdia, a mão encontra uma maneira de servir. Por isso, o problema nunca foi apenas financeiro, é espiritual. Um coração endurecido começa a enxergar toda necessidade com suspeita. Passa a acreditar que toda pessoa pobre está naquela situação porque não teve fé suficiente.
julga histórias sem conhecê-las, transforma experiências negativas do passado em justificativa para nunca mais ajudar alguém, ou acredita que somente vale a pena contribuir quando haverá reconhecimento. Mas a palavra nos chama para outro caminho. Ela não nos manda agir sem discernimento, também não manda fechar os olhos. Ela nos ensina a unir as duas coisas, um coração aberto e uma mente com sabedoria. É justamente neste contexto que nós vamos encontrar uma das palavras mais bonitas da Escritura. A palavra hebraica para tzedakah. Muitas vezes ela é traduzida apenas como caridade, mas seu significado é muito mais profundo. Ela pertence à mesma família da palavra tzedek, que significa justiça. Isso muda completamente a nossa compreensão acerca desta palavra. Na mentalidade bíblica, ajudar o necessitado não é apenas um gesto opcional de bondade extraordinária que você tem. Também é uma responsabilidade de justiça. Os recursos que administramos não nos tornam superiores a outras pessoas. Continuamos sendo administradores daquilo que pertence ao Eterno. A Tzedakah declara que o necessitado continua possuindo dignidade, que os recursos carregam responsabilidade e que a comunidade não pode abandonar os seus vulneráveis. E que dar nunca significa comprar poder espiritual. Outra palavra que está casada com Tzedakah, que é importante nós meditarmos nela também, é Chesed, ou Hesed, como você queira. Se escreve Chesed, mas se lê Hesed, que comunica misericórdia, bondade leal e amor comprometido. Podemos dizer que, de maneira simples, que Tzedakah enfatiza a justiça, enquanto Hesed destaca a misericórdia. Na vida bíblica, as duas caminham juntos. A justiça impede a indiferença e a misericórdia impede a dureza do coração. O justo nunca vai ficar sem perceber, sem ver e sem sentir. E o misericordioso nunca vai ficar sem estender a mão. E se isso for restaurado na nossa vida, Deus vai poder confiar mais na gente. Por quê? Porque quanto mais você reparte, mais ele entrega para você repartir. Porque quem é fiel no mínimo, ele vai colocando sobre o muito. Então, generosidade é um dos princípios que faz alguém prosperar. E esse princípio aparece de forma muito prática nas leis da colheita. Levítico 19 e Deuteronômio 24 determina que parte da produção permanecesse disponível para o pobre. Não era para você colher os cantos, não era para você catar os cachos, os grãos que caíram, não era para você ficar catando os últimos cachinhos de uva. Você passou colhendo hoje e ficou algum cacho verde que não podia colher, não volte para colhê-los amanhã. Se você balançasse o pé de azeitona e ficasse azeitonas verdes que não caísse agora, não era para você ficar insistindo com o galho até o galho soltar a azeitona que estava verde. Era para você deixar ela para o pobre, para o órfão, para a viúva. Olha a sabedoria de Deus, o conselho de Deus para nós. A pessoa necessitada não precisava ficar exposta diante de toda a comunidade, esperando alguém entregar um alimento diretamente em suas mãos. Jesus vai repreender, dizendo: quando você der uma esmola, não faça alguém tocar um instrumento. Hoje a gente vai para o semáforo e o cara fica lá fazendo, inventa lá uns trem lá, né? Aí você vai e dá. Irmão, não dê para ele se exibir. Se ele estiver se exibindo, é outros 500. Mas você não faça, primeiro, o necessitado fazer alguma coisa para depois você ajudar.
É pecado fazer isso? Não é pecado. Mas a Bíblia diz que você já recebeu a recompensa. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele não diz que você peca por mandar alguém tocar uma música para depois você ajudar. Mas se você exigir a música para depois ajudar, não terá outra recompensa. Isso é sabedoria de Deus. Você não precisar expor a pessoa não precisar ficar sendo envergonhada, teve que pedir. Ela podia participar da colheita. Lembra de Ruth no campo de Boaz, colhendo, participando da colheita, até que um momento ela foi percebida. Aí aquele senhor já estava apaixonado por ela, e Ruth, irmão, somos nós. Ruth é a igreja. Boaz é o eterno. Quando ele percebe que nós estamos obedecendo um princípio, porque ela estava obedecendo a Torá. Quem era a Torá? Noemi. Noemi diz para ela o que ela tinha que fazer. Ela vai lá e coloca na prática. E Boaz, que representa Deus, vendo ela obedecer Noemi, diz para os servos, para o Espírito Santo, diz para os anjos, deixa cair mais, para ela pegar mais. Deixa, aumenta aí os grãos, solte cacho inteiro. Na fila que ela estiver catando, eu quero que vocês coloquem mais. Ela chega em casa um dia, pastora Leila, ela tinha 20 litros, ela caçava o dia inteiro catando 1 litro, 2 litros. Mas chegou um dia que ela chegou em casa com 20 litros. E o Noemi disse, minha filha, o que aconteceu hoje? Ela disse, eu não sei, mas ele foi generoso comigo. Você nunca tinha visto dessa forma, né? Noemi representa a Torá. Ruth, a igreja que somos nós. Os trabalhadores, os anjos, o Espírito Santo que serve a Boaz, que representa o Senhor. Eu recebo a instrução da Torá, eu ponho na prática, mas é tão pouco, todo dia tão pouco, mas eu permaneço fiel naquele pouco. Vem a ordem, ó, aumenta a medida, aumenta a medida. Irmão, e aumentou tanta medida que um dia ela passou a ser dona daquele campo. Para hoje, essa já bastava, né? A gente prestar atenção no que a Torá diz, pôr na prática, ser fiel e acreditar. Em um momento, a medida será aumentada, com certeza. Então, ela podia participar da colheita. O pobre podia participar da colheita. O campo continuava pertencendo ao agricultor, ao dono daquele campo. Mas suas bordas pertencem também ao propósito da justiça. Isso representava dignidade, participação, responsabilidade. Essa imagem continua falando conosco. Será que existe uma borda em nossos corações reservados para ajudar alguém? Existe uma borda em nossa agenda para servir alguém? Meu Deus, olha que moça bonita que chegou aqui. Dá um tchau para aquele povo lá. Fala, eu sou a Suza. Fala, eu sou a Suza. Fala. Beijo para esse povo. Fala. Ela ganhei uma blusa nova do vovô hoje. Foi? Vai lá. Se o microfone mexer aí, vocês apelam, mas ela pode. Ela é diferente. Ela pode atrapalhar tudo, né? Porque quando tava lá desse tamanhozinho, ficava orando para Deus, Deus, deixa ela crescer. Aí quando tá desse tamanho, agora não quer. Agora tem que lembrar que pediu para ter, né? Podia ter deixado Deus levar antes, né? Não levou agora, tem que suportar. Mas a pergunta é: exige uma borda no seu coração de generosidade? Exige uma borda aí na sua agenda para você servir alguém? Exige uma borda aí na sua casa para acolher alguém? Quando tudo está reservado apenas para nós mesmos, desaparece também as bordas da compaixão.
Outro ensino profundo que nós vamos encontrar está em Levítico 25. A Torá orienta Israel a fortalecer a mão do irmão que começa a empobrecer. Veja se você consegue ter uma imagem na sua cabeça. A pessoa ainda não caiu completamente em desgraça. Mas você percebe que ele começou, ele está gastando, ele está se desgastando, ele está perdendo. Eu já ensinei isso aqui nas minhas aulas de discipulado. Que quem é justo não espera o irmão vender o carro e ficar sem carro para pagar o tratamento médico. Você tem dois carros e você vai deixar o irmão ficar sem nenhum. É disso que Deus está tratando. Ele não está dizendo que é para você ajudar o irmão a trocar de carro e o irmão ter dois carros e você ficar sem nenhum. Não é isso. Não é, o irmão está triste porque ele queria viajar para Cancún esse ano e não conseguiu. E você, imbecil, vai pegar sua poupança e vai dar para ele para a praia. Não é disso que ele está falando. Está falando de alguém que está empobrecendo por necessidade. Às vezes por um tratamento médico, às vezes um acidente que aconteceu, às vezes um imprevisto que pode pegar você. Olha a situação que houve esta semana no Rio Grande do Sul. Quantos irmãos lá que amanheceu sem a sua casa, sem o seu carro, sem o seu emprego? Quem vai socorrer essa pessoa? Quem vai estar disposto a colocar ele dentro de casa? Quem vai estar disposto a fortalecer as mãos financeiras dessas pessoas? É essa imagem que você precisa perceber. A pessoa ainda não caiu completamente, mas suas mãos começaram a enfraquecer. Deus manda ajudar antes da queda. Essa talvez seja uma das formas mais elevadas da generosidade. Não apenas socorrer depois do desastre, mas impedir que o desastre aconteça. É melhor ajudar alguém a reorganizar uma pequena dívida antes que toda a vida financeira desmorone. É melhor orientar uma pessoa antes que ela perca completamente sua fonte de renda. É melhor compartilhar conhecimento antes que a falta de informação possa produzir prejuízos maiores. A verdadeira generosidade não apenas levanta quem caiu. A verdadeira generosidade fortalece quem está começando a perder as forças para permanecer de pé. Esse mesmo princípio aparece na organização apresentadas por um dos maiores doutrinadores de Israel, chamado Maimônides. Ele fala sobre os diferentes níveis de tzedakah. Ele afirma que uma das formas mais elevadas de ajudar alguém consiste em fortalecer sua capacidade de sustentar-se. Isso pode acontecer oferecendo oportunidade de trabalho, uma parceria, um empréstimo responsável, uma ferramenta, um conhecimento ou qualquer meio que permita à pessoa recuperar sua autonomia. Já fazem anos que eu coloquei esse princípio na minha vida. Eu não sei dizer quantas pessoas eu já ajudei a ter autonomia financeira. E vou ajudar mais ainda. Eu tenho projetos na minha cabeça. Irmão, você encontra pessoas. A última pessoa que eu fiz isso, ou a penúltima, eu cheguei na casa dela, ela é uma pastora, é uma mulher de Deus, e era aniversário da minha filha. Eu olhei para a sala dela e ela com a prateleirinha de perfume. Você vende perfume? Ela disse: É, eu trabalho. Com o que você trabalha? Ela tinha duas marcas que, se eu trouxesse aquele perfume para a Fernanda, ela não ia usar, eu tenho certeza. Por melhor que fosse daquela linha. Você vai chegando no nível, irmão, que você não quer mais Jequiti, né? Você já tem dinheiro para comprar Boticário. Chega uma altura que você não quer mais Boticário, agora você quer importado.
E não tem nada de errado, irmão. Cada um no seu lugar. Eu ainda continuo com meus avanços, ó. Né? Tá lá somando, irmão. Aonde você entra, eu entro também, passo minâncora. Ó, vou lá no Mercado Livre e compro, chama, é, como é que é? Belíssimo. Neutro. É o melhor que existe, irmão, para mim que sou fedido, azedo, né? Mas também, hoje, quando eu ganho uns perfumes importados, irmão, eu fico até enjoado, né? Presta atenção. Eu disse, quanto que isso aí te dá por mês? Ah, eu tiro 1.000, já cheguei a tirar 2.000. Fui para você ganhar 5.000 por mês. Quanto é que você precisava? Ah, pastor, se eu tivesse uns 5.000 de estoque de mercadoria, eu conseguiria fazer 5.000 por mês. Foi se você tivesse 10.000. Ah, pastor, é meu sonho. Foi 15.000. Ah, pastor, eu nem sei se um dia eu vou dar conta de ter. Foi, quem sabe você pode ter hoje. Irmão, naquele dia eu tinha ganhado 15.000 reais. E eu pensando, ela sonhando em ganhar 5 por mês. E eu ganho 15 numa hora só, sem fazer nada. Nada não, eu estou fazendo, né? Eu estou aqui, estou trabalhando, né? Mas no sentido que eles fazer nada é não precisar esperar 30 dias. Não é ficar contando no conta-gota. Eu falei, e se eu te emprestasse esse dinheiro? Ah, pastor, você não faz isso. Eu falei, faço, eu já fiz até para quem não presta, não vou fazer para você. Isso era antes dos dias das mães. Nós já estamos chegando no dia dos pais. Não chegou o tempo ainda dela me devolver. Irmão, você sabe quem não tinha 2.000 de estoque por 15.000 de estoque? Aí eu ensinei, agora você vai trabalhar assim, assim e assim. E você vai sobreviver com esse aqui. Você vai se tornar a maior loja de perfume dessa cidade. Em 7 anos, você se torna a maior loja de cosmético dessa cidade. Só precisa alguém que ajude. Agora, quantas pessoas que poderiam ajudar outras pessoas com 5.000, com 10.000, com 20.000, com 50.000, que não faria falta? E não é dar. Esse dinheiro vai voltar. É ajudar alguém que está precisando. Isso também é generosidade. Dar o primeiro emprego para alguém que acabou de sair da faculdade, acabou de terminar um curso técnico. Ô, irmão, você ser a porta para que um profissional se levante e lá no futuro ele dizer: olha, eu tive a oportunidade. Antigamente, irmão Luiz Monteiro, os pais pagavam para alguma oficina, para alguma loja, deixar os seus filhos trabalharem. Eu comecei assim. Dar a oportunidade a alguém. Quantos de nós que poderíamos dar a oportunidade a alguém e não damos? E quando eu gero uma oportunidade a alguém, Deus vai gerar oportunidades a mim. Cada um na sua proporção. Então nós vamos restaurar esta área na nossa vida. Nos tornarmos parceiros, empreendedores, e nós vamos emprestar para que pessoas se levantem e comecem. Nós vamos ser ferramentas para que outros possam se estabelecer. Isso há riqueza e Deus espera que eu e você tenha esta prática. Esse objetivo, praticando esse tipo de generosidade, restaura a dignidade das pessoas. Ao mesmo tempo que Maimônides ensinava esses princípios, ele ensinava valorizar a ajuda realizada com discrição. Aquela em que quem recebe não é exposto e quem oferece não transforma sua contribuição em propaganda. Ah, mas você está contando aí, eu estou contando que eu estou dando aula.
Existem formas de ofertar, que eu não vou entrar nesse assunto aqui para não prolongar muito, mas aprendi com Maimonides. Qual é a maior forma de você fazer uma oferta de generosidade? É você não saber para quem você está dando e quem recebe não saber quem é o doador. Em Israel, se fazem muitas ofertas desse jeito através de instituição. O Luiz Monteiro tem uma instituição séria, ele atende necessitados. Eu vou lá e entrego uma quantia para o Luiz Monteiro distribuir. Eu nunca vou saber para quem eu dei e quem recebe nunca vai saber quem é que ofertou. Estudando esse assunto, eu li sobre pessoas que se encontraram 50 anos depois. Porque aquela pessoa que recebia a ajuda foi para ela formar-se na faculdade. E ela formou-se em medicina. E quando ela estava bem-sucedida, ela procurou a instituição que era de Israel, que sustentou ela aqui na Colômbia, na América do Sul. Aqui na Colômbia, numa comunidade pequena, vinha uma ajuda de Israel para bolsa escolar. E essa pessoa conseguiu, através desta bolsa, se formar em medicina e se tornar um grande médico aqui na Bolívia. E ela, depois de formada, ela procurou a instituição e mais de 40 anos depois, a instituição tinha os registros de quem foi que manteve as contribuições mensais por muitos anos para a formação daquela criança. Começou ensinando o ensino básico. A pessoa manteve patrocinando aquela criança no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade. E mais de 40 anos depois, esse médico viajou para Israel e encontrou uma família de idosos, muito bem-sucedidos, por sinal, e ele foi lá para agradecer, irmão. Quantos de nós que poderíamos fazer isso? Ah, mas eu já fiz, a pessoa não foi grato. Irmão, não deixa a ingratidão de alguém impedir que você seja generoso. Eu já ajudei a formar pessoas na medicina e a pessoa largou da família. Fiquei triste. Não esperava aquilo. Mas não é porque ele fez isso que eu não vou ajudar outros. Pelo contrário. Eu tenho pedido a Deus, e agora você me ajuda a orar. Eu queria ter algo, uma renda, que ela fosse permanente, que eu pudesse manter, vamos pensar aqui, 10 bolsas de faculdade. Quando um terminasse, se aquela empresa, não, aquela fonte não aumentasse, quando aquele saísse, colocasse outros. E de tempo em tempo, você formando grupo de pessoas. E não interessa se ele é cristão, se ele não é cristão, irmão. Claro que a gente vai fazer para quem está mais próximo. E isso, em qualquer lugar, você vai. Qualquer quantia que você abrir de bolsa, vai sobrar candidato. Mas fazer alguma coisa. Quantos homens de Deus riquíssimos que nós temos, irmão, que não sabe praticar a generosidade desta forma. Então, existem níveis. Quando quem oferta não sabe quem recebe, é um nível abaixo de quem oferta e não sabe para quem, e quem recebe não sabe quem é o doador. Esse é o mais alto nível. O doador não sabe quem é o receptor. É o segundo nível. O receptor não sabe quem é o doador. Esse é o segundo nível. Né? Quando o receptor sabe quem é o doador, mas o doador não sabe quem é o receptor. É o terceiro nível. E assim, quando o doador sabe quem é o receptor e o receptor quem é o doador, esse é o mais baixo nível. Mas até quando isso acontece, eu não tenho aqui os dados corretos, mas eu vou falar do fato. Quando alguém participa, presta atenção, eu vou doar, você vai receber,
e o fulano vai ver. Irmão, quem dá e quem recebe gera algo, uma adrenalina, em algo na pessoa, que, irmão, produz até cura. É tão alto esse nível que o seu corpo pode ser regenerado. E quem assiste recebe pelo menos a metade do que os outros estão fazendo. Olha o poder que tem a generosidade. Então, quando nós praticamos a generosidade, uma das coisas que nós vamos cuidar é com a dignidade de quem caminha. Deuteronômio capítulo 15 continua desenvolvendo esse princípio ao tratar do ano da remissão. O Senhor adverte Israel para que ninguém endurecesse o coração ao perceber que o ano da remissão estava próximo. Alguém podia pensar: se eu emprestar agora, talvez nunca mais receba de volta. Esse raciocínio parece prudente à primeira vista, mas Deus revela que muitas vezes por trás dele existe apenas medo de repartir. A Torá não ensina que todo pedido de empréstimo deve ser aceito sem discernimento. Eu já ensinei nas minhas aulas. Dê a quem te peça e não negue a quem te peça emprestado. Tem um segredo aqui extraordinário. Ela também não elimina a responsabilidade de avaliar a situação de alguém que te peça emprestado. O princípio é outro. O medo da perda não pode destruir a sua compaixão. A generosidade deve ser responsável. E por uma responsabilidade, mesmo na generosidade, o que realmente posso oferecer. Essa ajuda será uma doação ou um empréstimo? Isso tem que ficar claro. As condições estão claras para ambos os lados? Isso estou falando de empréstimo. Tenho condições reais de assumir esse compromisso? Irmão, não se empresta em nome do amor. Em nome do amor você dá. Em empréstimo se faz com justiça. Quem toma emprestado, irmão, precisa oferecer garantias. Agora, você que vai emprestar, você tem direito de pedir as garantias. Nesse caso aqui, por estar chegando o ano da remissão, o 7º ano, mesmo que a pessoa oferecesse garantia, se ela não cumprisse no 7º ano, eu deixava essa conta para lá. Quem pegou emprestado teria responsabilidade, poderia até me pagar. Aí Deus está dizendo: olha, não empresta desta forma, só com pensamento em receber de volta. Empreste esperando receber de volta. Mas se não receber de volta, não brigue por isso. Por isso, quem empresta, irmão, e eu não estou falando de socorro, não, tá? Emprestado aqui é por irmão que vai fazer uma reforma, vai fazer uma viagem, vai passear. Isso é empréstimo. Se é a saúde que está em risco, é a vida, e eu não quero emprestar, eu quero é dar. É outro nível. Mas existe generosidade no empréstimo, da forma que eu acabei de citar, que já fiz com várias pessoas. Estou na iminência de fazer outra, e essa vai ser a maior que eu já fiz até hoje. Eu estou esperando e eu vou envolver uns 300 mil reais nesse empreendimento. E o que o senhor quer de volta? O meu capital. Por quê, pastor? Porque eu tenho oportunidade, ué. E você também tem. Mas eu tenho que ter garantias. Aí eu preciso garantia. Aí eu preciso de fazer isso com consciência. Quem está recebendo tem como me devolver? Não tem. Isso não é o motivo de eu não fazer. Mas eu também não preciso emprestar para você passear sem você me oferecer garantias. Mas quando ele oferece a garantia, a responsabilidade de justiça de cumprir é de quem pegou. E a minha disposição
de não morrer por causa disso, de não perder a minha alegria por causa disso. E não, então para mim não passar esses constrangimentos, eu nem vou começar a emprestar. Deus diz, não endureça seu coração quando o seu irmão estiver empobrecendo. Não é tão simples. Falar aqui é fácil. Na prática não é não, irmão. Mas você também não pode ser injusto quando você pede uma ajuda. Tem gente que conta uma mentira, irmão, faz uma história, promete o dia certo. Irmão, você não cumpriu o que você prometeu, é muito mais pecado do que você não ter dado conta de devolver o que você tomou emprestado. E isso precisa ficar claro na sua cabeça. Nunca chame de doação aquilo que você espera receber de volta. Nunca chame de empréstimo aquilo que você sabe que jamais poderá cobrar de volta. Vou repetir. Nunca chame de doação aquilo que você espera receber de volta, porque o que você dá não deve esperar receber de volta. E não chame de empréstimo aquilo que você sabe que jamais vai receber de volta. A clareza protege quem oferece quanto quem recebe. O profeta Isaías amplia mais ainda essa compreensão. No capítulo 58, Deus confronta um povo que jejuava, mas continuava praticando injustiça e permanecendo indiferente diante da necessidade do próximo. O Senhor declara que o jejum que eles desejam está relacionado a romper estruturas de opressão, repartir o pão, acolher quem é necessitado, vestir quem não possuía o necessário e não se esconder da responsabilidade diante do próximo. Perceba o equilíbrio. Isaías não está anulando o jejum. Ele está mostrando que práticas religiosas sem misericórdia tornam-se inoperantes e incoerentes. Uma pessoa pode passar horas sem comer, mas continua fechando os olhos para quem não tem alimento. Pode dedicar muito tempo à oração, mas ignorar completamente a dor de quem está ao seu lado. A espiritualidade que realmente aproxima o eterno também abre os olhos para as necessidades das pessoas. Jesus leva esse ensino ainda mais longe em Mateus capítulo 6. Ele ensina que a nossa generosidade não deve transformar-se em espetáculo. O problema não é a prestação de conta. Comunidades responsáveis precisam administrar recursos com transparência, projetos sérios devem informar corretamente como utilizam aquilo que recebe. O verdadeiro problema aparece quando utilizamos a necessidade das pessoas para alimentar nosso próprio ego. Quando fotografamos quem sofre apenas para demonstrar que ajudamos. Quando divulgamos valores para competir. Quando transformamos a dor do próximo em palco para a nossa imagem. Jesus faz uma pergunta que continua examinando os nossos corações até hoje. Se alguém soubesse que você foi quem ajudou, ainda assim faria a mesma coisa? Essa pergunta revela a verdadeira motivação da nossa generosidade. Outro ensino indispensável aparece logo em seguida. Jamais devemos utilizar a oferta para negociar com Deus. A Bíblia nunca ensina que determinado valor compra milagre. Nunca afirma que uma quantia específica garante cura. Jamais declara que Deus será obrigado a responder porque alguém ofertou. Também não autoriza pressionar pessoas dizendo: se você não contribuir, perderá sua bênção. Essas ideias transformam a relação com Deus em comércio. A oferta pode ser expressão de gratidão, de fé, de amor, de obediência, mas nunca de controle sobre o Senhor. O Deus da aliança continua soberano. Sua graça não está à venda. Sua misericórdia não pode ser comprada. O apóstolo Paulo afirma esse princípio em 2 Coríntios capítulo 9. Ele ensina que cada pessoa deve contribuir conforme decidiu no seu coração, não por constrangimento.
não por pressão, não por competição, não por culpa, porque todo mundo está fazendo, ah, só eu que não vou fazer, então eu vou fazer. Não, não. A contribuição bíblica nasce da liberdade. E aqui não está tratando de dízimos e primícias, não. Está tratando de ofertas. Dízimo e primícia, irmão, se você está gostando ou não, você tem que fazer. Você concordando ou não. Se você não fizer, você está devendo. Agora, a contribuição, a oferta, é diferente. Presta atenção. A contribuição bíblica nasce da liberdade. A oferta nasce da liberdade. Paulo também explica que a coleta organizada para ajudar os irmãos necessitados tinha como objetivo promover equilíbrio e não sobrecarga a alguns para aliviar outros. Esta orientação continua extremamente atual. Nem toda generosidade envolve dinheiro. Podemos oferecer tempo, conhecimento, escuta, orientação, alimento, serviço, uma oportunidade, uma palavra de encorajamento. A verdadeira generosidade procura perguntar o que realmente posso oferecer para fortalecer essa pessoa. A parábola do bom samaritano resume tudo isso de maneira extraordinária. Muitas pessoas viram o homem ferido, mas seguiram adiante. O samaritano viu, aproximou, utilizou os recursos, organizou o cuidado, planejou a continuidade de continuar cuidando, manifestou compaixão, produzindo a ação. Ele não permaneceu apenas no sentimento, transformou-se em um cuidado concreto. Essa é exatamente a generosidade que Deus deseja formar em nós. Talvez hoje você pense, eu não tenho muito para oferecer. Mas o Senhor talvez esteja perguntando outra coisa. Você possui tempo? Você possui conhecimento? Você possui uma palavra de encorajamento? Você possui uma oportunidade para indicar alguém? Você possui algum alimento que possa compartilhar? Você possui disponibilidade para ouvir? Você possui capacidade de prestar algum serviço? Não espere possuir muito. Comece administrando com fidelidade aquilo que já recebeu. Porque a reconstrução não termina quando os nossos próprios muros estão restaurados. Ela continua quando fortalecemos a mão de quem ainda está começando a se levantar. Não ofereça para aparecer, não ofereça para controlar, não ofereça para negociar bênçãos, ofereça porque você viu, você sentiu, e agora você vai ser um instrumento de Deus. Ofereça porque o coração permanece sensível. Ofereça porque tudo que temos nós reconhecemos que veio de Deus. E porque a verdadeira generosidade não constrói monumentos ao doador. Ela ajuda a restaurar a dignidade daquele que recebeu. Se esta jornada está edificando você, compartilhe esse vídeo, envie para outras pessoas e convide a sua família e os seus amigos para caminhar conosco. Na descrição desse vídeo está o link que você pode ainda entrar nos grupos de estudo e participar conosco até o Yom Kippur. Lembre-se, a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence ao Deus que restaura. E eu quero terminar orando por você. Eterno Deus, fonte de toda provisão, justiça e misericórdia, nós reconhecemos que tudo que temos procede das tuas mãos. Livra-nos de toda avareza, da indiferença, da vaidade e da manipulação. Dá-nos olhos para enxergar quem precisa de ajuda, sabedoria para discernir a melhor forma de servir e coragem para abrir as mãos com alegria e responsabilidade.
Que nunca usemos a oferta para negociar, nem a necessidade do próximo para promover nossa imagem. Ensina-nos a praticar com generosidade aquilo que preserve a dignidade, fortaleça os que estão enfraquecidos e abra caminhos de restauração. Que nosso tempo, nossos recursos, nosso conhecimento, nosso serviço sejam instrumentos da tua justiça e do teu amor. À medida que nos aproximamos do mês de Elul, prepara o nosso coração para, para um arrependimento que também se manifeste em misericórdia e serviço ao próximo. Em nome de Jesus, o nosso Messias, nós oramos. Amém e amém. E até o próximo encontro.